Ele é advogado de formação, atleta, joga Hearthstone profissionalmente, tem um excelente resultado em todos os servidores do jogo e ainda por cima faz lives na Twitch. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Daniel Gamer HS. Fala galera, beleza? Daniel, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui para nossa entrevista, né? Esse é o Cardcast Brasil de número 13 e nós temos a ilustre presença do Daniel. Muita gente está curiosa para saber, né? Principalmente o Luiz que já mandou aí uma pergunta, mas vamos começar aqui com a pergunta de praxe do canal. Como que você entrou nesse universo de card game e como que você começou com o HS? Juninho, para abrir a conversa, eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer imensamente pelo convite do Card Game Brasil aí para participar dessa ilustre entrevista. E é uma honra estar aqui presente no dia de hoje. Obrigado a todos aí que vieram expectar aí a nossa entrevista. Obrigado. Bom, Juninho, tratando da questão da origem, né? Meu primeiro contato, né, com o Hearthstone. Eu posso dizer que tudo começou em um ambiente propício, né, para o tipo de jogo, que era justamente uma casa de card games, né, conhecida aqui, mais conhecida aqui em Natal como Top Deck, né, a antiga Top Deck, que hoje é considerada como nomeada como Arena Geek. E era um espaço voltado justamente para a cultura meio nerd, né? O pessoal que jogava card games, entre eles Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, só que todos numa modalidade física, né? Só que com a vinda, né, com a popularidade das tavernas, né, das tavernas que eram Fireside, né? elaboradas dos firesides, isso, dos firesides elaborados pela Blizzard, né? Então, se incentivou os donos desses locais físicos, né, tentarem montar um espaço onde eles pudessem fazer uma espécie de setup, né, prover uma internet de melhor velocidade e a galera pudesse competir também nos card games virtuais. Curioso com o chamado jogo Hearthstone, né? O jogo ainda estava numa fase meio inicial. Eu acredito que havia recém lançado aí o Goblin versus Gnomos. Eu acho que estava um pouco mais à frente, Lá para talvez. 2015, mais ou menos. Isso. E com a vida desse jogo, isso me despertou muita curiosidade, né? Eu já vinha jogando há um certo tempo, fui introduzido o jogo por um colega, né? Um colega me introduziu o jogo, me mostrou um pouco, mas assim, jogar de verdade, com o intuito de melhorar, quem sabe competir, começou mais ou menos nessa casa de jogo, né? Eu que já era, não diria jogador profissional, mas um jogador frequente do card game Yu-Gi-Oh! Tanto que eu gostei muito, né? Me tornei juiz oficial, patenteado Sério? pela Konami aí, sim, sou juiz Você é o oficial. juiz oficial de Yu-Gi-Oh? Isso, exatamente. Tenho Que da hora. duas titulações hoje, duas titulações de primeiro grau, no que se refere ao arbitramento, né, dos jogos de Yu-Gi-Oh! Só não consegui mesmo as cédulas de segundo grau porque não tive como me submeter às provas, né? Porque eu teria que me deslocar até São Paulo, etc. E no momento, naquela época que eu estava mais presente no jogo, eu ainda não tinha esses recursos financeiros suficientes. Mas já arbitrei muitos jogos, muitos campeonatos, muitos eventos oficiais, já tive uma boa experiência aí no jogo. Então você jogou Yu-Gi-Oh competitivo também? Isso, sim. E me fala um pouco sobre o Yu-Gi-Oh, porque é um card game que muita gente conhece, mas as regras oficiais é bem diferente do desenho, né? A maioria dos brasileiros começou a jogar card game inspirados pelo anime do Yu-Gi-Oh. E como que é isso, cara? Como que o Yu-Gi-Oh funciona? E como que você começou a jogar Yu-Gi-Oh até se tornar um juiz? Essa história é interessante. Bom, Juninho, eu posso dizer que inicialmente, né, a gente sempre teve um primeiro contato com o jogo através, né, dos desenhos, dos mangás, principalmente através da antiga TV Globinho, né, que Sim. hoje já não existe mais, e dos canais de TV fechada, né, onde o programa era exibido. Mas com certeza, para quem conhece aí a história do anime, sabe que o jogo que acontece no anime ele é completamente diferente das regras que foram elaboradas para o jogo do card game original, né? Do card game físico. Mas é um jogo fascinante, eu diria. É um jogo de muita estratégia, né? Diferentemente do Hearthstone, por exemplo, ele tem uma interação entre jogadores talvez muito maior.
em termos de você conseguir impactar as jogadas do teu adversário, como no Magic, né? Existem as mágicas instantâneas, o Yu-Gi-Oh! Trabalha muito com essa interação entre os jogadores, mas assim, o gosto pelo jogo, né? E conhecer colegas ao vir à cidade de Natal, quando eu me mudei aqui para Natal, né? Minha mãe teve uma ótima oportunidade de trabalho por aqui, então trouxemos toda a família. E eu conhecendo, né, novos colegas, eles me apresentaram aí o jogo de uma forma mais séria, né? E conhecendo o jogo mais aprofundadamente, eu gostei muito do jogo e eu percebi que uma das, como eu vou dizer, Ponto negativo, falhas, não, dificuldade, uma das carência. carências que havia aqui na cidade era justamente a presença de o que eles chamam de OTS, que é justamente traduzindo do inglês, né, Official Tournament Store. Eu acho que é isso o significado, se não me engano. Que é justamente uma loja, né, oficializada pela Konami para comercializar os seus produtos e, mais importante, né, sediar aí os eventos oficiais. E dentre os pré-requisitos para que uma loja se tornasse, né, tivesse essa patente, havia necessidade de ela possuir pelo menos, se não me falha a memória, dois juízes credenciados. Caramba. Então, um colega meu que já era juiz viu o meu interesse pelas regras do jogo, né, e me convidou para eu tentar fazer o teste, né, a prova de habilitação através do site da Konami. Foi aí que eu criei o gosto pelo jogo e a partir daí fui me aprofundando e me enveredando aí por esse lado mais técnico do jogo, digamos assim. Que legal. Mas hoje você ainda é juiz de Yu-Gi-Oh? Se tiver um torneio sancionado e eles te convidarem, você seria o juiz desse torneio? Ou não? Você deixou de lado essa carreira? Bom, Juninho, eu já estou afastado do jogo há algum tempo, eu diria que cerca de 3 a 4 anos. Bastante tempo. Então, o jogo mudou bastante, né? O jogo ele tem uma versatilidade muito grande. Recebo de vez em quando convites, né? A gente sempre recebe convites por e-mail, muitas vezes, para a gente poder se inscrever, né, para os torneios oficiais, seja aqui no Brasil ou mesmo em outros países do continente. Mas nunca tive, assim, eu larguei, né? Eu me afastei um pouco do jogo, o que me fez me desatualizar bastante com relação a algumas regras e até algumas políticas de torneio, né? Muitas vezes as pessoas acham que o juiz basta saber o jogo, né? Ou seja, saber como é que funciona as interações entre as cartas, mas não é bem assim que funciona, né? Você tem que conhecer desde o jogo em si, né? O card game em si, como também as políticas de torneio, que inclusive são políticas muito próximas do que hoje se vê nas políticas de regras do Hearthstone. Sim. Talvez muitos jogadores competitivos não tenham tido essa experiência, mas se você observar, existe sempre lá na Battlefy, quando você participa de uma Qualifier, por exemplo, ou de outro evento oficial, um link que vai te levar diretamente para o livro de regras oficial, né? E da política, né? Dos torneios, né? Como a questão do tardiness, né? Quando você fica muito tempo sem começar a partida, a questão que a galera teve até a experiência, né, de presenciar, quando eu fiquei off por mais de 5 minutos por uma instabilidade aí no servidor asiático durante uma qualify, o que gerava um loss na partida, né? Então, todas essas políticas de torneio precisam ser de domínio dos juízes, né, dos árbitros. Cara, é incrível. Legal, esse lado seu eu não conhecia de ser juiz de Yu-Gi-Oh! É bem diferente e é bem legal, né? E essa transição por Hearthstone aí, eu sei que você joga Hearthstone competitivo praticamente desde que você começou a jogar. Como é que foi? Bom, antigamente os torneios eram sediados aí em outras plataformas. Eu não me recordo exatamente qual foi a plataforma que eu tive a oportunidade de jogar no meu primeiro torneio, mas eu não me recordo de ser o Battlefy. Mas a época, né, com a vinda com o conhecimento, né, do sistema da Battlefy, da antiga Striver, que eu acho que não funciona mais, e outras plataformas de campeonato, né? Eu joguei com campeonatos iniciantes, aqueles campeonatos valendo alguns dólares, até mesmo campeonatos sem premiação para testar aí um pouco mais da minha habilidade. Ainda existia uma forte popularidade, eu diria, dos eventos de cultura pop japonesa, né, como hoje é conhecido, onde os organizadores também sediavam campeonatos de jogos digitais, como League of Legends, CS, por exemplo, e dentre esses jogos, o Hearthstone ele sempre tinha o seu espaço garantido. Então era uma oportunidade também física, né, presencial, de poder aí
jogar esses campeonatos presencialmente aqui na cidade do Rio Grande do Norte, da cidade natal, no Rio Grande do Norte. Legal, cara. E assim, o Luiz perguntou aqui, é uma pergunta muito relevante. Você joga algum outro card game online ou já jogou? Bom, Juninho, com relação a card games, eu acho que eu tive contato com muitos deles, eu diria. Seja eles card games físicos ou digitais, Uhum. desde os mais bobos em plataformas de Facebook, por exemplo. Não vou me recordar o nome deles agora, porque faz muito tempo que eu não jogo. Um deles eu acho que era Urban Rivals, eu acho que era um card game bem diferente, para quem já teve o contato, já teve a oportunidade de jogar. Era um card game que eu gostava muito. Mas no que se refere aos card games mais populares, já tive contato com o Pokémon, embora não tenha gostado tanto. Joguei muito durante muito tempo o Magic the Gathering, tanto a forma física dele quanto na vinda do Magic Arena, né? O que foi uma surpresa para o pessoal, porque realmente se tornou um jogo muito bacana. Sim. Em termos de experiência, né, para quem não vivenciava o Magic físico, né, era uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais o jogo, sem ter que gastar aí um grande montante em valor, né, porque a gente sabe que sustentar um card game físico muitas vezes é um tanto caro para determinados jogadores, né? Caríssimo, né? Até o Yu-Gi-Oh! É bem caro, né? Justo, exatamente. Você ter sempre ali um deck meta, né? E foi um dos motivos que me afastou temporariamente, né? Dos card games físicos foi o investimento, né? Que era feito em relação ao retorno que era dado, né? E a questão de ter que estar lá presencialmente, fisicamente, em todo o campeonato que acontecia, né? Os campeonatos hoje de Hearthstone, eles são sediados em vários horários, em horários super convenientes para pessoas de diversas rotinas, digamos assim. Então, se eu quiser jogar um campeonato de madrugada, à noite, de tarde ou de manhã, eu tenho essa possibilidade. Mais uma vantagem, inclusive, para quem tem contas em outros servidores. Mas é muito mais viável do que quando você joga numa loja física, muitas vezes, onde os horários do campeonato são fixos naquele dia e naquele horário especificamente, né? Então, para quem tem uma rotina um pouco mais corrida, como a minha, por exemplo, se tornava muito mais fácil encaixar os campeonatos de Hearthstone, a participação nos campeonatos de Hearthstone, de um card game digital, né? Do que do card game físico, propriamente dito. Pra você, Daniel, qual foi a principal contribuição assim do Hearthstone para o cenário mundial de card game? Essa foi uma pergunta do Luiz também. Olha, Juninho, com relação à participação do Hearthstone, né, a influência que isso teve, eu acredito que a participação em larga escala dos brasileiros, né, ou seja, como é que eu posso falar? A influência, né, da popularidade do jogo no Brasil, ela teve uma grande participação no que se refere à importância que o país ele tem, né, no jogo competitivo. Eu posso dizer que eu acredito que apesar dos grandes players, né, dos GMs aí, serem em sua grande maioria de países europeus e americanos, né, embora temos aí um representante atualmente, que é o Fled, né, fazendo aí bonito na Grandmaster, é, os brasileiros, né, eles tiveram grandes conquistas, seja em caráter latino-americano, né, nas Copas Américas, ou mesmo em caráter mundial, como foi. Eu não me recordo agora o nome do campeonato que era dado pela Blizzard, né, mas houve uma votação popular para que fossem escolhidos aí representantes brasileiros para montar uma equipe de até 4 jogadores, se não me engano. Dentre eles, já houve a participação do VCT, eu acredito eu, do Lucas, do O Reis, Reis que estava. tiveram inclusive grande participação, e se eu não me engano, a seleção brasileira chegou à semifinal, Sim, ficou em perdendo ao segundo. fim Se eu não me engano, foi para. pra China ou foi pra Coreia. Foi alguma coisa assim. Eu Eu não assisti. me recordo agora, mas se não me engano, neste ano, eu não sei se a Ucrânia foi campeã, eu não me recordo, mas tiveram grande participação, né? E essa influência, né, dos brasileiros trouxe um olhar mais atento para o esporte brasileiro, eu diria. Ainda tem muito a desenvolver, querendo ou não. Eu acho que em épocas mais antigas, por exemplo, os grandes times como a Pen Gaming, a INTZ e demais times, né? Eles tinham um investimento muito maior no que hoje era o Hearthstone, mas eu acredito que devido à
não diria falência financeira, mas com a dificuldade financeira que a Blizzard tem passado nos últimos tempos, eu acho que isso freou um pouco o investimento dessas instituições nessa modalidade de jogo. Daniel, e falando aí do cenário competitivo, os jogos de cartas, né, no geral, eles estão cada vez mais entrando assim como se fosse um esporte popular, né? Tá se tornando um esporte popular cada vez mais. Principalmente aqui no Brasil, né, que a gente gosta, o brasileiro tá em todo lugar, tudo que tiver o brasileiro tá. E como que você acha que esse cenário de esportes para card gaming está hoje e como que ele poderia melhorar? Você que é um grande competidor, hein? Bom, Juninho, eu percebo, né, que muitos jogadores hoje, né, eles têm uma certa dificuldade de possuírem um patrocínio, né? Durante muito tempo, né, o Raze, eu não sei se ele já tem algum representante hoje, né? Mas o Raze que, querendo ou não, para mim particularmente, eu considero aí pelo menos um dos melhores jogadores de Hearthstone na atualidade, né? Por vezes, ele na posição dele, né? Teve dificuldades para encontrar um time para que ele pudesse representar. Então, essa falta de patrocínio talvez dificulte um pouco. Situação que, inclusive, é refletida também em outros locais. Eu acho que durante algum tempo, alguns jogadores também ficaram sem patrocínio, como foi o caso. Deixa eu me recordar o nome do jogador. Esqueci o nome do jogador americano agora. É o que usava um topetinho e ele geralmente jogava as Grandmasters com bigodinho. Esqueci o nome dele agora. Não tem problema. Mas ele também teve dificuldade. Uma vez eu vi uma postagem dele no Twitter procurando representatividade. Então acho que hoje o grande, né, a grande Grande dificuldade desafio, dos né? jogadores é encontrar um time, né, um patrocinador que ele possa representar e a partir daí ele possa dar continuidade, né, a esse sonho dele, ou seja, a carreira de pro player que ele tenha. Mas ainda assim, né, no cenário competitivo, o Hearthstone ele dá abertura para que ainda que esses jogadores não tenham uma certa representatividade, ele dá uma abertura para que os jogadores eles se destaquem ainda que individualmente. Sim. Ou seja, o seu talento individual, ainda que você não tenha um patrocínio, ele é muito bem recompensado. Segundo falam alguns outros jogadores, já foi muito melhor recompensado antigamente, né? Hoje a gente sabe que para você angariar um prêmio em dinheiro nas competições oficiais se tornou um pouco mais difícil, querendo ou não. Mas isso ajuda não só individualmente o jogador a participar, por exemplo, desses campeonatos abertos, como também facilita também uma maior representatividade de gênero no jogo, inclusive, né? Houve um passado, né, que se entendia que esses jogos eletrônicos eram jogos dominados pela classe masculina, digamos assim, mas hoje a gente vê grandes representantes femininas do cenário, a Naicil, por exemplo, a Anda Ferne, você vê também pela VK Lion, né, que eu acho que foi um grande marco do Hearthstone competitivo, quando ela ganhou o campeonato mundial em cima de excelentes jogadores. Então, eu acho que esse espaço que a Blizzard abre nas competições, né, na modalidade competitiva que ela dá, é excelente. Mas realmente eu acho que a grande dificuldade dos pro players hoje é conseguir um combustível, né, que o incentive a permanecer aí no jogo, como se faz muitas vezes em outras equipes, como é o caso da T1, e demais patrocinadores aí dos jogadores pro players, né, do exterior. É, você acredita que isso se deva a quê exatamente? A legislação dos países que entendem ainda que jogos de cartas são jogos de azar, por isso que não pode pagar premiação em dinheiro, como o Magic demorou muito tempo para conseguir aval desse tipo. E tem também uma questão que pouca gente fala, que é apostas, né? O UFC, por exemplo, são lutas casadas que geram valores milionários, mas sempre tem apostas por trás. E a gente sabe que no futebol também, apesar de mascarado, existem apostas por trás que geram grandes contratos milionários para jogadores e tem grandes premiações. Então você acha que a falta de um mercado paralelo assim de apostas ou o incentivo de mais premiações afastam investidores em jogadores de esportes no geral?
Olha, Juninho, quem patrocina, de certo modo, eu entendo que gostaria de receber Um um retorno, retorno, né? exatamente. Então, o jogo, né, a modalidade competitiva, ela, para mim, no meu entendimento, ela precisa ter dois poderes, né? O primeiro deles, capacidade de atrair patrocinadores, né? Porque a empresa por si só, ela não financia por completo, né, os atletas. Querendo ou não, toda empresa ela é circundada pelos patrocínios de empresas paralelas, como é o caso, como você percebe, da Red Bull e de outros patrocinadores hoje atualmente. É, e em contraponto a isso, né, a questão da premiação e o que a premiação traz aí em termos de visibilidade para essas empresas. Talvez hoje o competitivo de Hearthstone ele já não tenha mais tanta, digamos assim, tanto reflexo com relação a alguns outros jogos, como League of Legends, até o próprio Free Fire, acredito eu, não sei, não tenho, digamos assim, a propriedade necessária para falar com certeza essa informação, mas eu acredito que existam outros cenários competitivos que talvez tenham maior relevância, entre aspas, Uhum. digamos assim, do que o próprio competitivo do Hearthstone. Então eu acredito que a Blizzard ela precisa dar uma trabalhada um pouco maior no que se refere à administração do seu cenário competitivo, embora ela já dê uma boa trabalhada nisso, Uhum. né? Essas Open Qualifiers e demais campeonatos é reflexo disso. Porque, se não me falha a memória, antigamente essas pontuações se davam pelo ranqueamento, né, pelo posicionamento dos jogadores antigamente nas ranqueadas, né? Hoje se tornou muito mais acessível para aqueles jogadores que possuem a habilidade necessária, mas não têm aí o tempo preciso para grindar Sim. altos ranks, né, no Legend, né? E é isso. Eu diria que se fosse sintetizar assim, eu acho que é o que mais pesa na questão do patrocínio. Mas questão legal, eu acho que não. Inclusive, na verdade, os jogadores profissionais desses jogos virtuais, na verdade, só têm conseguido mais espaço nesse cenário, né? Hoje, não muito distante, né? Houve a discussão se os atletas digitais deveriam ser considerados como atletas, inclusive a título da confecção dos passaportes, realização de viagens. Então, toda essa esfera, né, que engloba os esportes digitais e a legalização, digamos assim, digamos assim, eu não diria legalização, mas eu digo a regimentação, digamos Sim. assim, dessa modalidade de esporte, eu acho que vem sendo bem desenvolvida ultimamente. Que bacana. E você, como advogado, né? Você também é advogado, entende muito bem esse assunto e trouxe uma resposta excelente pra gente. Vamos já para a próxima pergunta aqui. Um grande erro e um grande acerto do Hearthstone. E se você quiser falar dos outros card games no geral, também pode falar. Pontuar cada um, principalmente do Yu-Gi-Oh! Que você, como juiz, consegue explorar mais, ter essa visão de grandes erros e grandes acertos. Bom, eu acho que pontuar grandes erros, eu acho que sempre surgem muitos pontos, né? Querendo ou não, assim como toda empresa, todo jogo, todo negócio, a gente sabe que sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo que pode ser desenvolvido, né? Mas é difícil a situação de uma empresa estar simplesmente estagnada, senão as empresas não se desenvolveriam, né? Mas eu diria que um ponto muito ruim de alguns dos card games é o fato de a comunidade em determinados pontos não ser ouvida, né? A Blizzard, de certo modo, por se tratar de uma plataforma digital, ela abre muito mais espaço para isso, né? Inclusive, ela já aderiu à contratação de jogadores profissionais que a auxiliassem nesse feedback, como foi o caso do Board Control, né? Então acho que foi uma decisão muito acertada da Blizzard, inclusive. Não estou acompanhando exatamente quais estão sendo os reflexos do trabalho dele junto à Blizzard, mas eu acredito que esse tipo de posicionamento da Blizzard é muito, digamos assim, confortável para o jogador de Hearthstone, né? E eu acredito que o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, no que se refere à confecção de suas banlists, talvez seria mais interessante a escuta, né, de alguns dos jogadores, porque tornaria o jogo muito mais satisfatório, né? Embora a gente sabe que se for se tratar de uma comunidade, vai ter muita gente insatisfeita com alguns desbalanceamentos do jogo,
mas eu diria que sempre tem aquele Baby Rage, né? Tradicional, mas a gente sabe que alguns pontos do jogo podem ser melhorados e ninguém melhor, né, do que a própria comunidade para poder opinar nesses pontos e tornar aí o jogo muito mais confortável, muito mais divertido de ser jogado, né? E um ponto positivo, eu diria, para da Blizzard, um ponto acertado, é que cada vez mais a Blizzard vem tentando, né, apesar da vinda da Activision e o seu viés capitalista, digamos assim, de querer lucrar em cima de tudo, mas a Blizzard, desde os seus primórdios, ela vem tentando adaptar o seu jogo da melhor forma possível para conseguir atrair jogadores novos. Então, por exemplo, a vinda do conjunto essencial, para mim, foi um ponto acertadíssimo da Blizzard. E um ponto muito contestável também, né? Foi contestado largamente pela comunidade, essa questão da extinção, né, do antigo modelo de ganho de ouro, né, de premiação dentro do jogo, com a vinda aí da trilha, né, da trilha de Sim. conquistas. Eu acho que foi um acerto muito grande da Blizzard. Hoje, o jogador que joga free to play, por exemplo, ele tem muito mais possibilidades do que antigamente, né? Que você ficava vinculado a conseguir vitórias consecutivamente e diariamente para conseguir farmar algum ouro. Hoje em dia, acho que o jogo ficou muito mais acessível, ficou mais leve. Então, acho que as pessoas largam um pouco essa questão do tryhard, né? E conseguem se divertir um pouco mais e conseguir angariar mais recursos. Tudo bem, está longe ainda do esperado por alguns jogadores, né? Os jogadores sempre buscam um pouco mais de facilidade para conseguir construir os seus decks, até porque a diversão do Hearthstone é justamente você ter uma diversidade maior de decks, ou seja, quanto mais decks você tem, né, mais divertido Mais se torna o divertido vai jogo, ser. né? Mas eu acredito que nesse ponto a Blizzard vem acertando, vem aprimorando aí o seu modelo de jogo. Tá se tornando cada vez mais democrático, né? O jogo, né? Justo. Mais uma pergunta do Luiz aqui, uma pergunta muito relevante, já falando aqui de deck builder, né? E de construção de decks, de pro players, né? Você que pegou lenda aí em todos os modos do jogo, na sua conta principal, no NA, antes do dia 10, parabéns. Pegou lenda na Ásia e já pegou lenda na Europa, né? Isso acho que antes do dia 25, se eu não estiver enganado. Que eu tô acompanhando aqui sua carreira de pro player. Eu sei também que você já jogou alguns jogos competitivos, você já classificou para alguns campeonatos da Blizzard, né? A pergunta do Luiz é a seguinte, depois você responde a minha. É, Percebe-se que uma característica fundamental de um pro player é a construção de deck. Né? O Luiz quer que você discorra um pouco sobre isso. Olha, Juninho, eu poderia dizer que atualmente, né, com relação no que se refere ao deck building, hoje, com acesso à internet, né, tudo se torna muito mais fácil. Então, a busca por informação, até a própria presença da comunidade do Hearthstone na plataforma do Twitter, né, torna as coisas muito mais fáceis em termos de aquisição de conhecimento, né? E acompanhar sempre os jogadores que estão jogando em alto nível, né? Facilita muito o entendimento de certos jogadores para buildarem os seus decks. Se você observar hoje, inclusive, é uma questão que é muito debatida pelos jogadores de Hearthstone, no que se refere a uma certa estagnação do jogo, é que quando você atenta para o jogo competitivo, você percebe que existem deck builds muito próximas, né? Então, muitas vezes uma tech card ou outra pode fazer grande diferença mais na frente, né? E até a composição dos decks que esses jogadores levam para os campeonatos. Embora sempre tenha alguma classe que acaba sobrepujando outras, né? Uma classe com, digamos assim, maior optatividade dos jogadores, né? Mas o deck building, ele é trabalhado conforme você entende melhor o jogo, conforme você joga matches diferentes, conforme você treina. Eu sempre costumo dizer que o Hearthstone é prática, né? Uhum. Então, muitas vezes quando você vê um deck meio maluco, né, como o pessoal taxaria, trazido por determinados jogadores, é porque aquele deck surgiu das experiências vividas pelo jogador, seja em ladder, ou seja Mas você competitivamente. acha que isso é uma característica forte de um profissional no Hearthstone? Olha, eu Eles têm diria mais que nem facilidade de tanto. construir as melhores listas?
Eu diria que nem tanto. Eu acredito que a jogabilidade, né, a habilidade no jogo, ela conta bastante, entendeu? Mas querendo ou não, eu diria que o deck build, né, a capacidade de você montar um deck, ela é muito sensível realmente até mesmo para os pro players. Eu diria que até os pro players eles têm uma certa dificuldade, né? Embora eles cheguem a criar também os seus decks, mas eu diria que a capacidade de se adaptar, né, a essas as deck builds mais padrões, seria um diferencial aí dos jogadores profissionais, né? Porque como eu disse, muitas vezes, como se tratam de jogos com decks muito próximos, ou seja, às vezes a diferença ela é quase que insignificante, o deck building em jogos mais competitivos, ela não faz aí tanta diferença, né? Porque você vê composições quase que iguais. Parecido, né? Mas ainda assim, eu diria que para adaptação, até mesmo no jogo, né, na ladder, isso conta muito, né? E quando um deck novo surge, eu diria que é uma qualidade muito rara no Hearthstone, né? E a gente sabe que diariamente novos decks são testados, né? São lançados aí nas plataformas de informação, no Hearthstone Top Decks, HS Replay. E de onde surgem esses decks? Eu acho que é a grande dúvida, né, de muitos jogadores. Caraca, de onde é que surgiu a ideia desse deck, né? Mas vem de testes, né? É bem Então, orgânico, deck né? build, isso, deck build nada mais é do que você testar composições e ver como é que aquele deck se comporta diante do meta atual. E eu acho que essa criatividade, por mais que seja larga a quantidade de pro players, ela é uma qualidade muito rara entre os jogadores, mas isso não desmerece de todo modo a habilidade que cada jogador tem em jogar o jogo. Excelente. Ahn, o Evandro fez um comentário aqui sobre o Paladino. Surgiu aí ultimamente uns boatos, né? Que o Paladino é a classe favorita da Blizzard. Você quer comentar alguma coisa? Olha, eu diria que isso é uma coisa muito sazonal, tá? A gente sabe que, querendo ou não, o Paladino, ele sempre teve aí os seus momentos de glória dentro do Hearthstone, né? Então é uma classe que sempre tem ali o seu espaço no meta, muitas vezes. Não me lembro a última vez exatamente que o Paladino ele esteve à margem aí do período competitivo, até mesmo eu acho que no período, digamos, de maior baixa do Hearthstone, que foi na época das missões, em que a missão do Paladino particularmente Era pior. não teve grande impacto assim no jogo, a gente via ainda, né, modalidades dos decks de Paladino rodando com o OTK da Shivala. Então, até mesmo num metagame relativamente morto pro Paladino, o Paladino, frente a alguns decks controles, ele encontrava aí um certo espaço no metagame, tá? Mas isso é muito sazonal, é aquela coisa. Muitas vezes, quando uma classe ela se sobrepõe às demais, como era o caso do bruxo na época do. Esqueci o nome do deck agora, mas era o deck do cubo que Sim, multiplicava sim. o demônio com provocar. Cubilock, pronto. Cubilock. O próprio cubo dá nome ao deck, esqueci agora, veio bater um branco. Mas na época do Cubilock, ou mesmo o Druida, na época do Jade Druida, com a infestação. Então, esses decks tiveram um impacto tão forte no jogo que muitas vezes a gente só via a galera jogando com eles, né? Sim. É o que a gente chama no card game de deck to beat. Ou seja, existem aqueles decks que você vai para bater, né? Eu costumo dizer, e existem aqueles decks que você joga, né? Que você utiliza para tentar vencer esses decks, né? Então, como eu posso falar? Sempre vai ter alguma classe, né? Que o pessoal vai dizer que tá overpower, né? O Hearthstone, por exemplo, já houve uma época que ele era chamado de Druid Stone, né? O Xamã Então, Stone, né? isso. É muito, muito distante dessa época do Xamã Stone aí. Não me recordo realmente. Mas na época, por exemplo, do Agro Xamã, do, do 4 mana 7/7, né? O deck tinha um baita potencial aí dentro do Hearthstone. Mas essa época se passou faz muito tempo. Muito tempo. Infelizmente o Xamã vem apagado aí há algumas temporadas. Espero que Mas é com o isso que eu mini tenho a dizer, conjunto dê uma que respirada. todo card game, né, ele tem esse tipo de situação, onde um deck ele se sobrepõe contra os outros, e como diria
o velho ditado, né? Se você não pode com eles, junte-se a eles, Junte-se a né? ele. Jogar com o que tá vencendo, jogar com o que tá indo com o melhor potencial, eu acho que é a grande questão dos card games. Teve um campeonato mundial, por exemplo, em que apenas do Yu-Gi-Oh!, por exemplo, onde dois decks apenas jogaram o campeonato mundial inteiro, né? Que era na época do Dragon Ruler e do Spellbook, como eram chamados, né? Aí você se pergunta, que campeonato chato, que jogo monótono, só se joga com esses decks. Mas um grande jogador, amigo meu, sempre falava, né? É na Mirror Match, muitas vezes, que você encontra a habilidade dos jogadores. Eu digo que a famosa, né, como chamam, né, a Mirror de Priest, ela é um grande separador de águas muitas vezes, porque aí, com decks iguais, digamos assim, que você mensura se você sabe exatamente fazer valor nas suas cartas, né, tirar o valor devido nas suas cartas, utilizar determinados recursos no momento certo. Então, eu acho que é um ponto muito importante para você mensurar um pouco mais da habilidade mais aprofundada do jogador, eu diria. Falando em Mirror Match, nossa, eu odeio muito Mirror Match, velho. E olha que eu não jogo mal. Hein? Bom, você que pegou lenda em vários cenários aí, qual que é a sua dica aí pra ter esse desempenho, tendo uma rotina tão corrida, né? Que você é atleta também, né? Que tipo de atletismo você faz? Olha, Juninho, já percorri aí diversas modalidades de esporte, né? Já a gente começa a ter um contato com o esporte muitas vezes desde novo, né? Então, já fui nadador durante muito tempo, já pratiquei aí artes marciais e atualmente, né? Eu acho que a única modalidade, sim, já fui jogador interescolar, né? De xadrez, né? Para quem não conhece, o xadrez também é um esporte. Mas é bem bacana, né, quando você tem alguns hobbies, né, para espairecer um pouquinho, né, a partir dos estudos e das responsabilidades. Mas eu acho que hoje eu tô meio afastado, né, das categorias, das modalidades esportivas. Eu acho que eu me limito hoje a praticar ali a academia de sempre, né, e quando acabar a pandemia, eu acho que jogar aquela peladinha de fim de semana, assim. Bacana. É praticamente um atleta completo, né? O Luiz perguntou aqui, para eu não esquecer da pergunta, como que é ser multitarefa, colocar 72 horas em 24 horas. Qual que é o seu segredo, cara? Porque isso você tem realmente um desempenho no Hearthstone muito acima da média. E você ainda tem um desempenho, acho que na sua vida social no geral, muito aquém da maioria dos brasileiros, viu? É quase um super-humano, eu diria assim. Não tô te bajulando, não tô. Nada disso, eu tô falando aqui a realidade, né? E eu quero saber, para além do HS, se você tem algum hobby preferido, né? Séries, filmes, além de jogar bola, ser um nadador, jogar xadrez. A gente pode jogar uma partida de xadrez, eu sou muito bom no xadrez também. Podemos sim, tá aceito o convite. Mas no que se refere a hobby, Juninho, eu diria que fora do Hearthstone, eu sempre gostei muito de atividades em grupo, né? Nessa época de pandemia, eu acho que os hobbies são sempre muito versáteis, né? Se alguém te perguntar muitas vezes se você já praticava algum tipo de atividade, é capaz de você dizer, durante muito tempo já fiz isso, mas hoje eu já não faço mais, já faço essa outra coisa, né? Então acho que hobbies são muito versáteis, né? E é difícil você se manter sempre numa mesma coisa. Então, houve uma época em que eu desenhava muito, por exemplo, hoje eu já não desenho nada. Então, são bem sazonais essa questão dos hobbies. Mas hoje, qual É, que é o nessa, seu principal hobby hoje, além do HS? nessa época de quarentena, no que se refere a hobbies, né? E como essa situação é um pouco limitada, né, em termos de sair e interagir com outras pessoas, aí eu acabei achando um hobby já antigo, né? Que eu sempre gostei durante a infância, né? E que conheci de forma mais aprofundada atualmente, que é a questão dos board games, né? Então, hoje eu vejo a galera até na própria Twitch, né? Às vezes jogando um War, como se vê, um Ticket to Ride, entre outros board games físicos, né, que fazem muito sucesso. E após ter conhecido esse mundo, eu me fascinei, né? Então, às vezes eu importo um jogo de tabuleiro, chamo a galera, né, chamo a família, os amigos, a namorada,
e a gente joga junto, então isso tem sido um hobby atualmente, por enquanto. E o Hearthstone, né, não perde aí o seu espaço, dentre também alguns outros jogos eletrônicos, né? A gente tira um tempo para jogar um videogame, às vezes a gente assiste uma série, um filme, que eu acho que são alguns hobbies tradicionais que a gente nunca abandona, querendo ou não. Exatamente, virou o padrão do brasileiro, né? Assistir série. Bom, É o estilo de vida caseiro. estilo de vida caseiro. Como você se definiria, Daniel? Quem é o Daniel Gamer HS e quem é o Daniel na sua vida profissional e na sua vida de gamer aí? E por que Daniel Gamer? Por que você botou gamer no seu nome? Você é gamer? Tá tatuado gamer? Olha, Juninho, com relação digamos assim, o comparativo, né, entre o Daniel dentro e fora dos jogos, né, que até muitas vezes é confundido, né? Muitas vezes a gente tá muito imerso no jogo e às vezes pessoas próximas falam, olha, você tem que se afastar um pouco disso, focar em outros objetivos. Então eu tento não misturar muito uma coisa com a outra, né? Mas até a exposição da imagem, né? A gente sabe que é relativamente sensível, né? Eu que figuro numa posição como profissional liberal, né? Que exige determinadas formalidades, né? Que é a atuação de advogado, faz com que a gente fique um pouco mais retido com relação a essa exposição pública, né? Mas eu diria que o Daniel é um cara que sempre se esforça, né? Tenta fazer o seu melhor e busca hoje diferentes alternativas para desenvolver, né, as suas habilidades tanto como profissional como pessoa, né? E justamente devido ao fato de que os jogos eles estavam muito presentes na minha vida, principalmente agora nesse período de quarentena, né? Que a gente está mais preso em casa, foi aí que eu resolvi, né, voltar a algumas origens, né, quando eu jogava mais profissionalmente, né, e tentar profissionalizar um pouco mais essa atividade. Foi aí que eu me estimulei a começar as streams, a tentar fazer um papel de publicidade maior. E quanto à questão do gamer, né, mas assim, sempre com o mesmo foco profissional, tá? Então, sempre com bastante dedicação, trazendo sempre, tentando trazer sempre melhor conteúdo, apesar de ainda estar me adaptando aí à plataforma. Mas com relação ao nick, geralmente eu sempre utilizei nicks voltados aí para um anime preferido, né? Eu sempre gostei do personagem do Gaara, né? Do quem conhece aí o Naruto, o Kazekage Gaara, eu sempre gostei muito dele. Então esse era o meu nick, assim, mais frequente nos jogos eletrônicos. Inclusive eu tenho uma história engraçada, né? Eu não cheguei a jogar só jogos virtuais, né? Assim, em termos de conexão por internet. Já cheguei a jogar competitivamente, digamos assim, modalidades de videogame, né? Eu cheguei a competir em grandes torneios daquele Naruto Ultimate Excel 2, né? Eu joguei muito Do isso aí, hein? PlayStation 2. Lembra, era E muito o legal esse meu jogo. nome, né? O meu nome era conhecido, o nome de jogador era conhecido como Gaara, né? Então, teve em uma oportunidade, eu cheguei na semifinal do campeonato estadual lá, de um evento popular que era chamado como Super Hero Con, e eu tive a oportunidade de ver ali um anfiteatro inteiro, né? Gritando seu nome, Gará, Gará. Então, isso foi bem Que interessante, né? legal, Foi mano. bem estimulante. Chega, me arrepio às vezes quando eu lembro, né? Mas foi uma experiência bem bacana, né? Eu acordava bem cedo da manhã, achava engraçado, acordava ali por volta de umas 4 horas da manhã. Por incrível que pareça, 5 horas eu já ia pro colégio, né? Eu era sempre quase o primeiro a chegar no colégio. Chegava junto com o segurança praticamente, com o porteiro. Mas tirava ali uma horinha assim do dia, meia hora do dia, depois do café da manhã e tomar um banho rápido, para treinar ali uns 30 minutos do jogo. E eu acredito que talvez com relação a jogos eletrônicos foi meu primeiro contato assim de incentivo à competição. Legal você falar desse jogo. Eu joguei muito Naruto Acel 2, né? Bolinha pra baixo quebra a defesa. Era um jogo muito legal, velho. Tenho saudades ainda, até jogaria. Daniel, cara, você realmente é um pro player nato aí, em várias situações. E Não é pra tanto, eu qual que é o diria. segredo, cara? Tem algum segredo, alguma coisa que você faça assim que seja muito diferente? Eu não vou pedir aqui só a ficha técnica, qual a sua alimentação, quantas horas você dorme, mas acho que o pessoal aqui no chat quer saber essas coisas, né?
Bom, Juninho, eu diria que o segredo não há, né? A gente sempre entende que alguns jogadores eles têm um dom nato, digamos assim, mas a gente sabe que em grande parte das coisas que a gente atua, né? Principalmente no que tange a jogos eletrônicos, a gente sabe que o treino, né, e a frequência com que você pratica aquilo é o que faz com que você consiga chegar o mais próximo aí da maestria no jogo, né? Então, você aprimorar as suas habilidades requer prática, treino e tempo, muitas vezes, né? E dedicação, claro. Se você fizer aquilo com dedicação, com foco, com empenho, né? É o caminho para você conseguir aí melhores resultados. E assim como no mundo dos negócios, né? Eu acho que você sempre está próximo, sempre está em contato com aqueles caras que têm grande desempenho, né? Facilita muito. Foi o que me atraiu, inclusive, para o jogo competitivo do Hearthstone, né? Porque a época, quando eu jogava o card game físico, a gente sempre imaginava, caramba, um dia eu queria estar jogando Sim, de cara com fulano de tal, que joga lá nos Estados Unidos, que é um pro player bem conhecido. E essa oportunidade eu tenho hoje jogando online através do Hearthstone. É muito mais comum do que a gente imagina você jogar com um GM, jogar com alguém super conhecido frente a frente, seja no Battlefield ou seja em outras modalidades de jogo, o que faz você se desafiar, né, aprimorar aí as suas habilidades e aproxima também o contato que você tem com esses jogadores. Então, acompanhar hoje um pro player jogando na Twitch, por exemplo, como é o caso no Hands Gamer, do Language Hacker e de outros jogadores, se tornou muito mais acessível do que, por exemplo, num card game físico, sim. que o cara joga lá na local dele e muitas vezes está competindo em algum campeonato maior, embora hoje alguns card games físicos, tanto o Yu-Gi-Oh! Como o Magic, até como o Pokémon, né, possuem plataformas digitais que facilitam muito isso, mas ainda assim, em termos de competitividade, eu acho que nada chega próximo do Hearthstone, né? Porque no Hearthstone é uma questão de acaso muitas vezes. Você chaveia ali no Battlefield, de repente você está jogando com o top 1 de determinado servidor. Então isso acontece mais do que frequentemente, mais do que a gente imagina, mais frequente do que a gente imagina. Bacana. Você falou que gosta muito do Gaara, né? Até batizou o seu nome lá nesse torneio de Naruto Cell 2. Qual que é o seu personagem favorito e por quê? Olha, Juninho, particularmente o meu personagem favorito hoje, eu digo que é o Gaara, eu diria, né? Não pela identificação tanto com a história dele, né? Era mais muito pelo lado B10 dele que ele tinha no, no desenho, né, na participação dele, e ainda assim o senso de responsabilidade que ele acabou criando e a ascensão dele ao longo da história, tanto é que ele foi o Kazekage mais jovem aí a se formar, de repente no começo do Shippuden, para mim isso foi uma surpresa, não sei se vai ser algum spoiler aí pra galera, Não, pode falar, Naruto já é velho mas já. ainda assim, isso só me fez gostar ainda mais do personagem. Então eu acho muito bacana. A redenção, né, que ele teve durante aí o progresso do anime é muito bacana. Ótimo. Você se considera um cara religioso? Você tem alguma religião? É praticante? Bom, Juninho, quando se refere à religião, eu diria que eu já não sou mais tanto um cara religioso. Já fui muito mais frequentador, né, de templos, igrejas, né? Mas hoje em dia eu acho que eu tenho minha fé, carrego minha fé, tenho a minha crença em um Deus superior, digamos assim. Eu acho que nem tudo seria tão perfeito do nada, embora a ciência também é belíssima, mas eu diria que as crenças e as religiões, elas carregam consigo muitos dogmas e muitos entendimentos, até mesmo conflitantes, né? Onde o que eu faço mais hoje atualmente é filtrar aqueles dogmas e aqueles, digamos assim, aqueles ensinamentos que me desenvolvem, né? Me engrandecem como pessoa, me humanizam, né? De certo modo e que eu considero valioso que fosse praticado com o próximo, né? Em termos do amor e por aí vai. Mas ter uma religião assim e defendê-la com unhas e dentes,
como o protestantismo, o budismo, o espiritualismo, seja lá o que for. Eu não tenho nenhuma crença em nenhum Messias que vai vir dos céus e vai salvar o mundo. Isso aí não. Ótimo. O Evandro perguntou aqui, ainda lá na pergunta do Gara, né? O que você achou do corte de cabelo dele, lambido? Aí eu acredito que o visual dos personagens é muito característico, né, do artista. Ainda assim, no Boruto, né, que foi uma obra que eu não cheguei a acompanhar, eu acho que o visual dele decaiu muito, eu Nossa. diria. Eu acho que a presença, o visual, né, ele impacta muito também no personagem, né? Você percebe que alguns personagens mais obscuros, eles levam um semblante já na sua aparência, né? E eu acho que o Gara tava legal como Kazekage, e de repente colocar aquele cabelinho nele lá no Boruto. Acho que ficou muito zoado. Eu nem acompanhei a obra, né? Parei no Shippuden mesmo. Mas Nem vale mais é a uma pena questão que eu também, né? relevo. Assim como alguns outros fãs falam, eu finjo que Boruto é só um devaneio do autor e que nem existe. É, É um filler. um filler. Boa. Daniel, o você acha do cenário político atual e se você quer entrar nesse assunto? Se não quiser, não tem problema. Você tem Bom, algum... Juninho, assim como um professor universitário que eu tinha, né, da matéria de Direito Constitucional falava, esse dogma, né, de que política, futebol e religião são indiscutíveis, né, eu desconsidero isso, tá? E são perfeitamente discutíveis, até mesmo para o desenvolvimento da percepção do ser humano com relação a algumas questões até importantes da humanidade, da sociedade, né? E então não tenho nenhuma objeção para por discutir política, não, Juninho. Fica à vontade. No caso, você quer saber minha percepção sobre a política atual do É, país, é isso? percepção política e se você tem alguma posição política estabelecida, o que você acha, a sua visão política do mundo. Bom, a política hoje, né, ela quase que é fragmentada como se fosse uma rosa dos ventos, né? Muitas vezes você é de direita, você é de esquerda, meio direita, meio esquerda, noroeste, sudeste, por aí vai. Mas eu diria que o meu posicionamento, né, ele se vincula mais às características, digamos assim, de assistencialismo, né? Então, eu acho que a política, né, ela tem um viés assistencialista e, querendo ou não, ela também, apesar de ser voltada para o assistencialismo, até porque a gente sabe que a realidade da grande maioria dos países é uma segregação, né, é uma diferença de classes sociais, existe uma certa hierarquia, eu diria, digamos assim. Não sei se não é bem uma hierarquia, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas uma estratificação, essa é a palavra correta, Sim. né? Existe uma certa estratificação social e o Estado, né, é dever dele tentar igualar, né, nivelar através da equidade todos esses indivíduos, né? E concomitantemente a isso, o desenvolvimento do país ele não pode ser deixado a desejar, né? Não pode ser deixado à margem, né? Então, eu acho que o assistencialismo correndo em conjunto com o desenvolvimento do país seria o melhor caminho. Em conjunto a isso, né, a atividade conjunta, né, dos entes da sociedade, né, seria digamos assim, o âmbito político social ideal. Não sei exatamente qual seria em termos de ciência política, a categorização disso politicamente, mas no que se refere ao estado político-social hoje do país, né? Eu diria que já tivemos tempos muito melhores. Eu acho que infelizmente o brasileiro hoje ele é extremamente desacreditado com o potencial que a política tem de mudar o país, né? Sei que existem alguns outros países em situações muito mais calamitosas, ditatoriais, totalitaristas, o que me faz não ter tanto aquele sentimento amargo com o nosso país, pelo contrário, né? Eu acho o Brasil um excelente país, um país confortável de se morar. Ainda assim, eu sei que a situação de muitos dos cidadãos brasileiros é consideravelmente penosa, né? Isso me parte do coração, realmente, né? Então, o descaso do grande escalão político, né? Seja dos representantes do Senado, da Câmara e até da própria presidência,
gera, assim como em muitos brasileiros, aquele sentimento de, como é que eu posso falar? Impotência, né? Não só de impotência, porque de certo modo, não exatamente de impotência, porque de certo modo o brasileiro ele tem a capacidade, né, ante ao regime democrático, de participar aí do processo político, né? A gente sabe disso, embora em algumas situações eu seja meio cético quanto a isso, em termos da viabilidade disso acontecer, de alguém ser elegível, né, apesar de elegível, ser elegido e fazer a diferença lá no Congresso Nacional. Mas a gente fica com aquela sensação de frustração, na verdade, né? Hoje é uma defasagem de brasileiros muito grande, uma imigração muito grande, uma imigração de brasileiros, né, para outros países Sim. muito grande, justamente pelo fato de que as condições em países desenvolvidos, digamos assim, têm se mostrado muito mais atrativas do que a situação que o próprio país, né, traz aos seus cidadãos, né? Então, realmente eu desejo o melhor, né, para a política do país, até porque, querendo ou não, uma coisa que eu sempre costumo brincar é que dinheiro e política são duas coisas essenciais que movem aí ó, qualquer nação, né, em sua soberania, mas em tempos como esse, em quarentena, e com um representante como um Bolsonaro na presidência, né? Modéstia à parte, eu acho que já tivemos em situações muito melhores e eu não tenho projeções tão boas para o futuro com relação ao que virá aí desse governo desmandado, digamos Desse assim. desenrolo, né? Perfeito. Daniel, excelente. Foi uma entrevista muito boa. Gostei muito. Mais uma vez quero agradecer a sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem aí, um recado para o público, né? E a mensagem ao público e agradecimentos finais. Todas as redes sociais do Daniel vão estar na descrição desse vídeo. Esse vídeo vai para o YouTube. Foi uma honra te entrevistar e espero que você goste depois quando você for assistir. Bom, Juninho, agradeço mais uma vez pelo espaço, né, pela oportunidade de estar aqui presente. Agradeço aí todos os ouvintes por estarem presentes também nessa entrevista. Eu gostaria de agradecer pela participação de todos vocês. E para quem quiser me acompanhar, aqui quem vos fala é o Daniel Gamer HS, como eu costumo falar na minha live. A gente, por enquanto, está sempre online durante segundas, quartas e sextas, ali por volta das 9 da noite até as 11h30 da noite. E a gente vem trazendo novidades aí na Twitch, o nosso canal ainda é relativamente novo, recém conseguimos aí o título de afiliado da Twitch, e tem muita novidade vindo por aí. Então, quem puder dar aquela força, deixar um follow, tá? Seguir o canal, seguir as nossas redes sociais, a gente tá bolando aí a criação do Instagram, já temos uma página no Facebook relativamente consolidada. Então, agradeceria muito se vocês acompanhassem aí o nosso trabalho. E muito obrigado a todos pela participação de todos vocês. Foi um Parabéns, prazer, Julinho. obrigado. Parabéns por ter atingido aí o afiliado na Twitch, né? Uma das primeiras metas. E é uma coisa que você acha que a gente exporta muito talento pra fora? Eu tenho essa percepção também, né? Bom, eu não sei exatamente no que você se referiu a talentos exatamente, mas Talentos, por eu exemplo, a sempre. pessoa tem a condição de sair do país, porque o país tá péssimo, né? E ela é uma pessoa que de repente ela é formada em medicina, ou faz direito, ou ela de repente tem outros talentos, tipo jogador de futebol, a gente importa a rodo, né? Mas esses talentos, entendeu? Ou seja, aqui vão ficando pessoas mais pobres intelectualmente e as pessoas que poderiam ter o poder de fazer uma pequena mudança ou, sei lá, contribuir mais com o crescimento do país acaba saindo, né? Sendo exportada. É isso que eu quis dizer. Eu diria, Juninho, que isso é reflexo direto, né, das políticas sociais aí do país, né? Querendo ou não, a gente observou, inclusive, durante o período onde houve o Ciências Sem Fronteiras, né, que muitos dos nossos profissionais se capacitaram em universidades do exterior e acabaram ficando por lá muitas vezes ou curtindo muito mais o desenvolvimento profissional em outros países do que internamente aqui no Brasil, né? Então, sim, a gente exporta muita mão de obra qualificada, eu diria. Você observa muitas vezes que
os Estados Unidos, bem como países norte-americanos em grande parte, têm importado muita mão de obra especializada do exterior, né? E os brasileiros não ficam de fora disso. A gente tem uma comunidade científica muito forte e a gente sabe, né, que muitas vezes o reconhecimento é tudo em termos profissionais, né? Então, quando esses profissionais se veem muito mais reconhecidos e, digamos assim, tendo o seu valor recompensado de forma muito mais justa em outros países, isso com certeza é um atrativo muito maior do que se manter aqui no país. Guys, eu não esqueci. Vamos abrir as perguntas para os subs agora. Desculpa aí. Evandro perguntou aqui qual a sua opinião sobre as recompensas do HS no ranking de até o Legend. Bom, isso foi uma questão aprimorada pela Blizzard recentemente, não recentemente, já há algum tempo, mas a vinda, né, de algumas cartas adicionais, em conjunto com a não repetição de cards, eu acho que melhorou muito, né? Acredito eu que talvez a Blizzard pudesse recompensar de alguma forma mais aquele pessoal que está sempre nos Top Legends, né? Do que muito mais do que simplesmente 11 estrelas, né? Ainda assim, tem aquela compensação através das Grandmasters, né? Quando você fica nos tops do Legend, se não me falha a memória, além das Open Qualifiers, né? Mas no que se refere aos recursos que são recebidos, talvez em questão de acessibilidade de recursos, a Blizzard poderia aí mensurar sobre colocar melhores recompensas. Eu acho bem justo, de certo modo. Eu acho que 5 packs por mês adicionais, mais cartas de diferentes raridades, eu acho que é uma recompensa interessante. Ainda assim, apenas uma modalidade de jogo do Hearthstone, né? Você tem que ver que o Hearthstone ele vai muito além da questão do ranqueado. O ranqueado é digamos assim, um caminho onde você pode aprimorar a sua habilidade, mas eu acho que todo card game ele se conjuga com a sua modalidade competitiva. Por isso a Blizzard tem investido mais paralelamente em suas competições do que no cenário da LADA em si, né? Que muitas vezes é até escanteado por alguns jogadores de grande gabarito, de certo modo. Então eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem as demais modalidades que a Blizzard tenta oferecer a vocês, no caso a modalidade competitiva, do que se prender então somente à questão do jogo. Embora a gente sabe que muitas pessoas nem sempre gostam de jogar a modalidade competitiva do jogo, então para aquela galera que fica mais presa à questão da diversão, do hobby no Hearthstone, realmente talvez o Hearthstone poderia dar aquela compensada maior, poderia dar aquela premiação de maior volume para os jogadores. A gente sempre quer melhorias, Sim, né? né? Querendo ou não, a gente sempre quer melhorias. Principalmente para quem pega a lenda todo mês, né? Acho que deveria ganhar um card lendário todo mês. Nesse caso talvez seja um pouquinho demais, mas em Você termos acha? de economia no Hearthstone, né? Em termos de economia no Hearthstone, mas eu não, como eu posso falar, não me contraporia a isso, né? Não iria me contrapor a essa questão. Eu acho que o que vier de a mais, né, pela Blizzard para os jogadores, tá excelente. Excelente. Bom, guys, eu estive hoje aqui com o Daniel Gamer HS. É uma honra, mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo.